Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Neri, sou médica psiquiatra do Amazonas. E dessa vez eu gostaria de frisar com orgulho psiquiatra do Amazonas. Por quê? Eu vou contextualizar. Hoje eu vou falar sobre eletroconvulsoterapia. E até 2019, as exigências da nossa lei estadual eram tantas que nós não conseguíamos fazer eletroconvulsoterapia no estado do Amazonas. Graças a articulações políticas, uma das pessoas que nos ajudou bastante foi o Dr. Luiz Henrique Novaes, psiquiatra, em articulação com o deputado estadual Adjunto Afonso, nós conseguimos fazer uma modificação na lei estadual. A verdade é que nós queríamos modificar toda a lei, mas como veio do executivo, nos foi orientado que nós suprimíssemos alguns artigos que fossem mais prejudiciais à prática da psiquiatria e que estivesse atrapalhando realmente o tratamento dos pacientes no estado. E um desses artigos era um dos artigos relacionados à eletroconvulsoterapia. E nós suprimimos, foi votado na ALEAN e foi aprovada as modificações na lei. E a partir de então, de 2019, nós conseguimos modificar a lei de maneira que nós pudéssemos realizar a eletroconvulsoterapia no estado do Amazonas, o que nos deixa muito felizes. À época, as pessoas disseram que não ia dar certo, que nós não íamos conseguir máquina para conseguir fazer eletroconvulsoterapia aqui no estado e tantas outras coisas que aconteceram. Uma das coisas que nós também conseguimos com a mudança da lei, com a modificação, com a supressão de um artigo, na verdade, foi que que fosse possível a presença de leitos psiquiátricos particulares em hospitais particulares, que antes era vedado pela lei estadual. Então, também foi uma grande conquista. Você conseguir, através do seu plano de saúde, internar o seu filho num hospital particular. Dando continuidade aqui ao nosso tema de hoje, que é a eletroconvulsoterapia, conhecida por ECT, a eletroconvulsoterapia é um tratamento biológico padrão ouro para os casos psiquiátricos graves, com sua eficácia girando em torno de 70% a 90% de melhora. A história da eletroconvulsoterapia começa em 1930, quando começaram a observar que os pacientes epilépticos, quando convulsionavam, melhoravam dos seus quadros psiquiátricos. Os primeiros experimentos usavam materiais químicos para induzir convulsões. Em 1934, um médico chamado Meduna passou a utilizar sementes e óleo de cânfora, além de cardizol, para induzir convulsões. Porém, a prática foi descontinuada porque gerava desconforto e era perigosa. Em 1938, em Roma, os psiquiatras italianos Ugo Serletti e Lúcio Bini passaram a utilizar corrente elétrica controlada para induzir convulsões, criando então a eletroconvulsoterapia. São os pais da eletroconvulsoterapia, esses dois psiquiatras italianos. A prática caiu em declínio. Vocês já viram alguém convulsionando? É desconfortável, né? Dá uma sensação ruim, porque dá a impressão de que a pessoa está sofrendo. Naquela época não era feito com relaxante muscular e nem sedativo, então muitas pessoas, a prática ficou estigmatizada e também existem relatos históricos de mau uso, de ter sido usada como punição e etc. E está associada ao sofrimento do paciente. Então caiu em desuso. Atualmente o procedimento é normatizado pelas resoluções do CFM 1640 de 2002 e 2057 de 2013 e é considerado o procedimento psiquiátrico mais eficaz para os casos psiquiátricos graves. É um ato médico, sendo realizado em ambiente hospitalar, com infraestrutura de suporte à vida e recuperação anestésica. Então, é obrigatória a presença do anestesista, que vai fazer o relaxante muscular e a sedação, do psiquiatra e da equipe de enfermagem. Então, hoje é um procedimento muito mais confortável para o paciente, né, que não sente nada, vai estar dormindo, vai estar sedado, e o uso do relaxante muscular também, porque antes o paciente se debatia durante as convulsões e poderia se machucar. Então, com relaxante muscular você diminui muito o risco disso acontecer. As complicações são leves, geralmente dor de cabeça, né, que é a cefaleia. Você pode usar aí um analgésico.
dores musculares por conta da contração da musculatura e esquecimento, que geralmente é transitório. Pode ser feito em idosos, gestantes e pessoas até 16 anos. Abaixo de 16 anos, somente em casos excepcionais. Então, quais são as principais indicações psiquiátricas? Depressão grave resistente, transtorno bipolar na mania ou na depressão, catatonia, esquizofrenia em quadro agudo e também nos casos refratários. Não é só nos casos refratários, nos quadros agudos também. E a gente define como esquizofrenia refratária, uma esquizofrenia onde você já fez uso de 2 medicações por tempo e dose adequadas e o paciente não teve melhora. Então, você pode indicar a eletroconvulsoterapia, ou seja, nós poderíamos indicar muito mais. E uma coisa que é importante, quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque conforme o tempo for passando, o paciente vai perdendo ali tecido neuronal, vai perdendo neurônio e a cognição dele vai piorando. Então, se você identifica que aquele paciente tem uma esquizofrenia refratária, você fazendo a eletroconvulsoterapia, você vai prevenindo perda de tecido neuronal e preserva a cognição desse paciente. E também nos casos de alto risco de suicídio. E além dos casos de idosos e gestantes que não podem fazer uso de medicação. A mortalidade gira em torno de 4 óbitos para cada 100 mil procedimentos, ou seja, é um procedimento muito seguro e geralmente os óbitos estão relacionados a complicações anestésicas. Não existem contraindicações absolutas, apenas contraindicações relativas que devem ser avaliadas lá no risco cardiológico, né? E quais seriam? Infarto recente, angina instável, insuficiência cardíaca descompensada, aneurisma, tumores cerebrais, glaucoma, descolamento de retina, pneumonia ativa e DPOC grave. Importante frisar, então, que deve ser feito em ambiente hospitalar, porque em caso de alguma complicação, você tem que dar o suporte ali para o paciente, ter carrinho de parada, tudo mais, precisar entubar o paciente. Ou então você, além disso, se de repente o paciente precisar de um leito em UTI, você tem um leito ali reservado, onde o paciente possa ser transferido com celeridade, para evitar óbito e complicações e outras complicações. E também solicitar os exames pré-procedimento, para você identificar se o paciente tem algum tipo de problema e que possa evoluir com complicação durante o procedimento ou após o procedimento. E quais seriam esses exames? Ecocardiograma, eletrocardiograma, eletroencefalograma, exames laboratoriais, hemograma, glicemia de jejum, coagulograma, sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, ureia e creatinina. O paciente, importante, o paciente não pode estar fazendo uso de análogos de GLP-1, que são aquelas canetinhas emagrecedoras. Por quê? Porque elas retardam o esvaziamento gástrico e o paciente pode ter o refluxo e broncoaspirar, né, evoluindo com complicação respiratória. E o que a ECT faz no cérebro, afinal? Então, são 3 coisas, basicamente. Ela produz um reset. Ela reinicializa o cérebro, interrompendo padrões de atividade elétrica disfuncional. A segunda coisa, induz neuroplasticidade, fortalecendo conexões neurais e promovendo o crescimento de novas células nas áreas afetadas pelo estresse crônico. E a outra coisa que faz, aumenta a liberação de neurotransmissores que estão deficitários e que melhoram o humor nos quadros de transtorno mental grave. Ou seja, a eletroconvulsoterapia não é tortura, né? Hoje é muito eficaz, muitos pacientes deveriam estar fazendo. Nós temos pacientes esperando o TFD 5, 10 anos nos CAPs aqui do Amazonas, aqui em Manaus, particularmente posso comentar. E sempre ou não conseguia o exame ou não conseguia o TFD. E também nós tivemos assim muita barreira ideológica, por achar que isso é uma tortura. Na verdade, isso é um grande desconhecimento, porque existem aí inúmeros artigos, milhares de artigos, defendendo e mostrando a eficácia da eletroconvulsoterapia para o tratamento dos transtornos mentais graves. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uma foto, porque eu e o Dr. Moisés, psiquiatra Moisés Rosas, e eu fomos fazer o curso São Paulo. O pioneiro foi o Dr. Luiz Henrique Novaes, que ajudou a mudar a lei lá em 2019.
Depois foi lá nos Estados Unidos, comprou a máquina e tal. E foi o pioneiro, fazia os atendimentos particulares. Eu e o Dr. Moisés somos militantes do SUS, então fomos a São Paulo, na Casa da Psiquiatria, lá com o Dr. Moacir, fazer o curso, tanto de eletroconvulsoterapia quanto de ketamina. E depois, a nossa ideia qual é? É que todos os pacientes que precisem tenham acesso ao tratamento de maneira mais barata, né, consigam pagar, ou então pelo SUS. Infelizmente, hoje a gente consegue fazer sim pelo SUS, judicializando. Então, o paciente vai, tem a indicação, faz os exames, tudo, judicializa e a gente realiza o procedimento. E eu queria mostrar para vocês aqui a foto da primeira eletroconvulsoterapia realizada pelo SUS, infelizmente foi judicializada, no Hospital do Trauma. Aqui tem, vou mostrar para vocês aqui. A equipe, nós temos aqui o anestesista, o Dr. Falcão, do Hospital do Trauma, maravilhoso, diga-se de passagem. Ele acalma tanto o paciente quanto o médico, quanto a equipe, nos deixou muito tranquilos. O Dr. Moisés, que realizou o procedimento, a acadêmica de medicina Jadne e eu, que estava acompanhando o Dr. Moisés na realização da primeira eletroconvulsoterapia feita pelo SUS e da residência da SES, já que nós somos preceptores da residência de psiquiatria da SES. E aqui, para minha alegria, ontem eu fiz a minha primeira eletroconvulsoterapia junto com o Dr. Misael, que é residente do primeiro ano da SES. E aí, estava um pouco nervosa, e como eu disse, o Dr. Falcão, maravilhoso, acalmou a gente e deu tudo certo com o paciente, que saiu muito bem. Essa é a 9ª eletroconvulsoterapia que ela estava fazendo. É uma paciente do Dr. Moisés, eu acompanhei a primeira, e aí ele teve que viajar e eu consegui realizar essa 9ª. E assim, gente, muita diferença na afetividade, na comunicação, na mobilidade, na própria cognição da paciente, já na 9ª sessão de eletroconvulsoterapia. Então, nós estamos aqui para desmistificar o procedimento, né? Então, é um procedimento médico, não é uma tortura. É um procedimento que tem todo um protocolo para ser feito e que é importante que nós possamos ter no nosso estado. Eu ouvi muito, assim como o Dr. Moisés ouviu também. Olha, não vai dar certo, vocês não vão conseguir a máquina, entendeu? Mas como não somos morredores, né? E a gente está aqui sempre para continuar lutando pela melhora dos nossos pacientes, pelo que é melhor para eles, pelos procedimentos, por mais consulta, por mais serviços e por aquilo que é certo e que é justo. Então, esse é o meu vídeo de hoje. Gostaria de mandar aqui um grande abraço para o Dr. Pablo, que foi Pablo Gnutz, uma psiquiatra, que sempre foi nosso grande incentivador. Dr. Falcão, maravilhoso. Eu, particularmente, gostaria de agradecer ao Dr. Moisés pela oportunidade de fazer a eletroconvulsoterapia. Inclusive, ele me convidou para ir fazer o curso lá em São Paulo. Eu fui assim meio arredia, que eu não sou muito de procedimento, mas eu fui fazer, fui aprender. Nós fizemos também o curso de ketamina, que vai ser o objetivo de um outro vídeo posteriormente. E dizer para vocês que a gente é brasileiro e amazonense e não desiste nunca. Como diz o Dr. Moisés, a Amazônia é meu país. Um grande abraço para todos vocês.